Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os seguidores e seguidoras do Brasil e do mundo. Que os deuses nos abençoem, nos dê força, paz e luz, né? E vamos levar este conhecimento para muitas pessoas, agradecendo a Deus a Hecate, agradecendo a Rohani e a Lilith, os meus deuses que sempre me orientam e me dá sabedoria, prosperidade, né? E dê prosperidade também a vocês. Vamos lá, se inscrevam no canal, aperta 2 vezes, compartilha o vídeo e vamos, curtam, perguntem também, para a gente ter uma interação legal com este público tão abençoado, que este povo maravilhoso do Brasil e do mundo. Vou tomar um pouco de chá gelado, tererê misturado com hibisco. A gente é maravilhoso porque a temperatura está muito alta. E este chá faz muito bem para o organismo. Além de refrescar, né? Vamos falar agora sobre iniciação. Podemos comparar a iniciação com a ordenação ao sacerdócio ou ao ministério comum numa religião cristã. A dedicação é a primeira cerimônia de que todo wicaniano participa. Depois de pelo menos um ano e um dia de dedicação, o postulante pode ser iniciado a Wicca. Tradicionalmente, há um intervalo de um ano e um dia entre a dedicação e a iniciação e os demais graus, porque há muito a aprender, não apenas em livros, mas também em experiência prática, né? É por isso que eu digo sempre a vocês, a Wicca é uma dedicação, a Wicca você precisa aprender, você precisa ler e se dedicar-se a ela, para que você tenha uma evolução, e nesta evolução de aprendizado, você vai crescer espiritualmente. Isso é de extrema importância. Você pode ler sobre círculo e sabás, mas se não participar e realizar alguns deles, não os compreenderá realmente. A opção pela Wicca exige mudanças em seu modo de ver as coisas, em sua perspectiva, em suas prioridades e valores. E essas mudanças não acontecem em poucos dias ou após a leitura de um livro ou 2. Você precisa de tempo para integrar essas mudanças em sua vida diária. Além disso, é importante que cada iniciado, uma coceira nas costas, desculpa, em potencial, vivencie a roda do ano, nessa roda, os sabás ocupam um lugar específico no grande esquema do ano e na sequência das estações. Esse ciclo se repete incessantemente, mas nenhum ano é idêntico ao que acontece nem ao que sucede. Como o ciclo anual espelha as estações, ele é também uma alegoria das vidas da deusa e do deus. Por isso é necessário um ano inteiro para que o principiante tenha sua primeira experiência do ciclo
das estações e compreenda os rituais e o significado dos sabás. O que é a iniciação? Enquanto a dedicação de uma promessa de estudar e aprender a Wicca, a iniciação é uma confirmação na Wicca. O postulante estudou, praticou, chegou à conclusão de que esse é o caminho que deseja seguir e quer entregar sua vida a essa religião. Obviamente, nem todo iniciado permanece na Wicca para sempre. As pessoas mudam de religião do mesmo modo que acontece com as várias denominações cristãs. Bem, isso aí é verdade, né? Mas eu digo por experiência própria, né? Eu não quero deixar a Wicca de jeito nenhum. Eu não quero abandonar a Wicca. Eu já fui católico, eu já fui espírita, eu já fui também Seichonoe, já pratiquei também a igreja evangélica, mas dentro do cristianismo em si, eu não me senti bem. Porque o Cristo era uma pessoa boa, Cristo era uma pessoa que pregou bem tudinho, né? É um ser de luz, e a qual a gente tem que ter bastante respeito. Mas a igreja, ela politizou-se. A igreja em si, né? Se a gente fosse aprofundar mesmo, a gente, se for pesquisar sobre o Concílio de Nicéia, é muita coisa que foi mudada, né? Foram acordos feitos reis da Europa, aonde retiraram livros, muitos livros foram retirados, e ficaram aqueles livros que foi do seu interesse, ou seja, foi um acordo político para que ficassem livros da Bíblia de acordo com os seus interesses cristãos. Entretanto, a iniciação não deve ser considerada uma leviandade, pois é um grande passo. A iniciação de primeiro grau é para muitos wiccanianos a única pela qual passarão, pois talvez não optem por avançar para graus superiores. Não há nenhum problema que seja assim, mas, na verdade, a iniciação indica que o wiccaniano quer e é capaz de atuar como sacerdote ou sacerdotisa para si mesmo. Os iniciados têm o conhecimento, o treinamento, a experiência necessários para realizar o próprio círculo e sabás, para fazer magia e tudo o que acham que precisam para viver uma vida espiritual e religiosa, plena e saudável. Às vezes, parece que um ano é pouco tempo para aprender tudo o que é preciso saber. Mas o iniciado nunca para de aprender, de praticar e de desenvolver, e se desenvolver. Na magia cerimonial, a meta final e a autoperfeição
através da realização de atos de magia. Na Wicca, a autoperfeição e o desenvolvimento da alma são os objetivos últimos, mas esses são praticamente inatingíveis. Assim que a pessoa alcança um nível de capacidade e maestria, os deuses transformam as coisas e tudo fica mais difícil. Podemos, assim, comparar a iniciação com o primeiro passo na longa e infinita estrada a ser percorrida para se tornar wiccaniano. Nem todos os wiccanianos passam pela dedicação e a iniciação de primeiro grau. Pode ser o primeiro compromisso formal do candidato com a Wicca. Quando uma pessoa deve ser iniciada, se a pessoa faz parte de um grupo de líderes, instrutores, tem critérios a decidir. Quando ela está preparada para a iniciação, ela deve estar familiarizada com a roda do ano, compreender o significado e os rituais dos sabás e ser organizado pelo menos um sabá. Eu já falei sobre sabás, né? Isso equivale à roda do ano, onde são comemorados festejos wiccanianos e os agradecimentos de colheita, de nova estação, encerramento de estação. Um potencial iniciado deve ter conhecimento prático da Wicca e saber onde buscar respostas de perguntas e conceitos pouco conhecidos. O conhecimento e a prática da magia são úteis. Algumas tradições não se dedicam à magia, mas a maioria delas à prática. Repetindo, não se exige maestria, mas certo conhecimento e boa compreensão dos princípios subjacentes e das práticas básicas são necessários. O conhecimento de si mesmo é necessário para um iniciado. Você deve formular o código de ética pessoal e compreender realisticamente suas forças e fraquezas. É importante que o iniciado, em potencial, compreenda algumas atitudes e crenças básicas sustentadas pelos wiccanianos. É fundamental assumir responsabilidades pelas próprias ações e omissões. Na Wicca não há confissão, absolvido ou salvação. Deixar o som passar. Os wiccanianos preparam o próprio lugar onde estão após a morte ou na vida. O Piscina Bela Vista convida você para um domingo memorável de diversão e boa música. No dia 21 de dezembro, a piscina estará liberada para os clientes se refrescarem e aproveitarem o dia em grande estilo. E a programação musical... Colhemos o que semeamos sem recorrer à intervenção divina para lavar nossos pecados, nossos erros e nossas ações. Temos mais liberdade para escolher
para escolher por nós mesmos e não estamos presos a nenhum livro sagrado, código de comportamento ou regras de vida que não sejam as que nós mesmos nos impomos. Nosso código moral prescreve honestidade, respeito e lealdade. Tendemos a ter uma consciência ecológica maior do que a média das pessoas e assumimos papéis ativos nas causas que apoiamos. Também defendemos um sistema democrático em que vivemos. O que é iniciação por um? O iniciado pode dar início a uma transformação pessoal profunda e fundamental, ou pode mostrar que a mudança já ocorreu. A iniciação é profundamente pessoal e mística, a experiência subjetiva do iniciado. Se o ritual de iniciação não o emocionar e exultar, não se desperte. O movimento místico profundo já pode ter acontecido ou pode estar a caminho. Em termos práticos, a iniciação pode desencadear um processo que talvez dure algum tempo, pelo menos um mês ou mais. Algumas tradições acreditam que o Imbolc é a época de dedicações e iniciações. Em geral, porém, as pessoas são iniciadas em qualquer período do ano, quando estiver preparada. Eu quero dizer a vocês, que eu já venho dito em outros vídeos, que eu não fiz esse processo seguido de iniciação. Eu estou na Wicca, eu frequento, aliás, eu participo da Wicca, chamado de Wicca solitária. Eu fiz um processo assim, não iniciado, mas onde eu me sinto bem há mais de 3 anos dentro da Wicca. E recomendo também para vocês que queiram estudar, comprem livros, ou vai em bibliotecas especializadas, até sebos mesmo, né? A gente vai encontrar livros mais baratos, porque livro no Brasil ainda é um pouco caro. O ritual de iniciação, o ritual é descrito a seguir, e o iniciado do primeiro grau, uma pessoa pode celebrá-lo sozinha ou pedir a outro iniciado que o realize. Conforme preceitua a arte, um adepto pode iniciar outras pessoas até o grau em que ele foi iniciado. Um iniciado de primeiro grau pode realizar iniciações de primeiro grau. Um iniciado de segundo grau pode fazer iniciações de primeiro e segundo graus. Em terceiro graus, de primeiro, segundo e terceiro graus. Naturalmente, a questão filosófica, última é: quem iniciou primeiro o Wiccaniano, né? Vem a pergunta, a resposta é: os deuses. Até onde sabemos, não existem rituais para auto-iniciação segundo e terceiro graus, mas certamente as auto-iniciações são possíveis. Sendo um praticante solitário, assim como eu, você não precisa desses graus, porque eles são específicos para quem é responsável, por grupos e pela comunidade como um todo. Não descrevemos um ritual para o segundo e o terceiro graus.
pois isso fugiria aos objetivos deste livro. Pessoas de segundo e terceiro graus geralmente trabalham no grupo e, quando um icaniano está preparado para avançar para esses graus, ele tende a seguir o seu próprio caminho. Há pouca concordância quando os conhecimentos que um iniciado de segundo e terceiro grau precisa ter. Um aspecto não especificamente abordado no ritual de iniciação que descrevemos é o do livro das sombras e ser adotado pelo iniciado. Em algumas tradições, o livro das sombras é parte essencial da iniciação em si, mas é mais fácil e prático tratar um e outro separadamente, de preferência examinando o livro logo antes ou então num outro momento e lugar que não o da iniciação. Algumas pessoas examinam o livro das sombras como todo e optam por revisar porções e fragmentos dele à medida que o ano de estudo avança. Independentemente do método escolhido, cada iniciado deve ter o seu livro das sombras, que contenha o essencial para se tornar o icaniano. Cabe a você decidir sobre o conteúdo do seu livro das sombras. Alguns professores aceitam que livros e materiais de outras pessoas sejam incluídos no livro das sombras. Pois é desse modo que muitos ensinamentos wicanianos são disseminados no mundo moderno. Outros acham que só o material escrito ou copiado pelo iniciado é válido e baseiam em exigência na antiga tradição de copiar à mão todos os escritos transmitidos. Eu já tenho o segundo livro das sombras, eu ainda estou escrevendo nele. A gente copia tudo que acontece relacionado ao Wicca, os sonhos, as suas criações, as suas revelações. Quaisquer que sejam os critérios, o iniciado deve dispor de um corpo de ensinamentos escritos ao qual possa se reportar. Ele não será completo no nível do primeiro grau. Em certo sentido, ele jamais será completo, mas deve conter boa parte dos elementos estudados neste livro. E se algo ficar faltando, o iniciado deve ter conhecimento, experiência e material suficientes para corrigir o que precisa ao entendimento dos recursos para encontrá-los por si mesmo. Um livro de sombras deve ser, no mínimo, uma pasta relativamente completa e alguns cadernos. Eu encerro por aqui. Gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilha o vídeo, curte os vídeos e depois nós vamos entrar em outra parte que falar sobre a equipe. Blessed Bia.